Trazemos agora destaque internacional. Nas Filipinas, um terremoto de magnitude 7,8 causou o desabamento de vários prédios. O tremor ocorreu no início da manhã e provocou alerta de tsunami em países próximos, como a Indonésia. Autoridades receberam relatos de que 32 pessoas morreram, mais de 130 ficaram feridas. As Filipinas mobilizaram equipes militares e de resposta a desastres por conta de deslizamentos de terra e dos destroços dos prédios. O desastre aconteceu 8 meses após outro terremoto nas Filipinas deixar quase 80 mortos. E aí as imagens da destruição que chegam das agências internacionais. Vamos falar mais sobre esse assunto com o nosso analista de clima e meio ambiente, professor Pedro Cortes. Tudo bom, professor? Bom dia. Bom dia, Carol. Bom dia a todos. Professor, mais um terremoto nas Filipinas. A gente está falando aí de uma região que é suscetível a esse tipo de fenômeno. Exatamente. Ela tem uma condição geológica muito peculiar porque ela sofre uma pequena placa tectônica sobre a qual está localizada as Filipinas. E ela sofre pressão de duas placas muito próximas. Então é como se ela estivesse sendo aos poucos esmagada por essas placas. Nós temos aqui a placa das Filipinas, ela sofre a pressão da placa do Pacífico que entra por debaixo dela e ela entra por debaixo da placa euroasiana. Então ela sofre pressão dos dois lados, é uma placa pequena, então isso faz com que a região seja muito suscetível a terremotos. É só para explicar aqui bem, professor, esse mapa que o senhor traz para a gente, para ilustrar exatamente por que essa região está suscetível a esses terremotos. É justamente essa placa que a gente vê aqui no cantinho e ela acaba sofrendo pressão dos dois lados e por conta disso a ocorrência dos tremores. Exatamente, como eu disse, a placa do Pacífico, a placa pacífica entra por debaixo dela e ela entra por debaixo da placa eurasiana. Então é como se estivesse sendo, na prática ela está sendo empurrada de um lado e está empurrando a outra placa, que é muito maior, do outro lado. E veja, não foi o único terremoto que ocorreu agora, nesses horários, né? Foram vários tremores de terra, várias réplicas que ocorreram depois do evento principal. Acabei de consultar o Serviço Geológico Norte-Americano, né, o site, e ali tem uma relação ampla dos terremotos que ocorreram nas últimas horas. E isso faz com que as consequências se multipliquem, né? Porque além dos danos originais, outros danos vão se avolumando, né? Vão se somando ao dano original e isso faz com que as pessoas acabem sofrendo muito. E nada impede que nas próximas horas novos tremores de menor intensidade venham a ocorrer. O senhor fala novos tremores de menor intensidade, então eles não podem ser mais intensos do que esse que ocorreu. Nada impede que sejam, mas tradicionalmente, né, assim, historicamente não. Você tem um evento principal e depois você tem eventos secundários. O terremoto, ele é uma ruptura de rochas a grande profundidade. Essa pressão das placas vai pressionando a rocha de um lado e do outro. Quando essa tensão é muito grande, essas rochas elas rompem e exatamente essa ruptura, né, essa onda de choque que se constitui o terremoto. Dependendo do alívio de tensão que ocorreu com esse primeiro tremor, outros tremores poderão ocorrer porque ainda mantém uma tensão em função desse choque das placas. Então, em algumas áreas, isso realmente pode ocorrer. É muito comum isso na Ásia, né, naquela região. Já não é tão comum você ter essas tréplicas, né, aqui na América do Sul. Normalmente são tremores um pouco mais profundos, um primeiro abalo e não se seguem outros abalos significativos. Temos inclusive aqui os registros, destaque para as construções que vieram abaixo devido a esse terremoto, magnitude 7,8. Temos um outro registro, o primeiro, que eu acho que chama muito a atenção, professor, que a gente consegue, é esse aqui, em que a gente consegue ter uma ideia do balanço na região. Olha só, as crianças, no momento do terremoto, essa estrutura de madeira vem abaixo, não consegue resistir a esse tremor. Quando a gente fala de um terremoto de magnitude 7,8, professor, é muito intenso? Ele é muito intenso e especialmente em áreas que não estão preparadas para esse tipo de evento.
É interessante, eu sempre cito a comparação do Chile. O Chile, se não for o país melhor preparado, é um dos mais preparados para tremores de terra, porque eles tiveram um evento muito sério no início dos anos 60 e mudaram todo o código de construção. Então, muitas construções são bem adaptadas. Não é o caso de países mais pobres, como o caso das Filipinas. Mesmo o Japão tem construções antigas que não estão adaptadas. O Márcio Gomes teve a oportunidade de visitar as áreas afetadas pelo último terremoto e ele mostrou isso, áreas antigas que não estão adaptadas e que sofreram muito com o impacto do último terremoto. Professor, para a gente encerrar, possibilidade de tremores secundários, também risco de tsunami, tem um prazo para esses alertas? Normalmente uma semana. Uma semana que podem, pela geologia da região, pode ser que nas próximas horas a gente tenha uma diminuição gradativa e isso cesse por um tempo. Mas pelo retrospecto de outras regiões próximas, até dentro de uma semana isso pode ocorrer. Então seguiremos aqui em alerta te atualizando, contando com a sua ajuda, viu, professor? Muito obrigada. Eu que agradeço. Um ótimo dia. 7 horas e 51 minutos. Tem mais destaque internacional.